Contribuições da ciência e da tecnologia no cotidiano. Coloquei aqui no slide, né, as redações que eu recebi, e aí vamos tentar aqui analisar essas redações junto, pensando aí o que pode melhorar, né, quais são os pontos positivos, negativos. Vamos tentar pegar um pouco, né, porque às vezes a gente, quando observa o que o outro coloca, a gente passa a pensar assim, ficou interessante essa analogia, de repente posso usar em um outro momento, né? Essas redações, elas não estão identificadas, então elas estão redação 1, redação 2, redação 3, redação 4, tá? E por aí vai. Eu não coloquei o nome de vocês, então fiquem tranquilas, mas eu sei que normalmente quando eu faço essa aula, vocês se acusam. Vocês falam, nossa, que merda que eu fiz. Enfim, eu não quero que você... Não tem necessidade de você se expor. Se eu não estou te expondo, você não vai se expor. A menos que você queira e não tenha problema com isso. Se você não tiver problema com isso, está tudo bem, tá? Mas eu não identifiquei nenhuma delas, não. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente já começar a analisar. A primeira pergunta é, foi uma redação difícil de fazer? Sim ou não? Me digam aí. Eu achei um pouco difícil, porque eu achei ela muito ampla. Quanto mais amplo, mais difícil, né? Porque eu não sei, eu quero ouvir a opinião de vocês. Às vezes a gente quer uma coisa muito fechada para a gente poder lidar com aquela coisa fechadinha, né? Quando é muito amplo, às vezes a gente fica sem saber, né, o que falar, porque é muita coisa para falar. E às vezes você quer misturar, tipo, uma coisa com a outra. As duas coisas têm a ver com o tema, mas uma não tem nada a ver com a outra. Aí você fica meio perdido. Eu achei meio complicado por isso também. Tá, vamos ver aqui, vamos ver. Eu vou começar com essa aqui, tá? Eu realmente não me lembro de quem era, tá? De quem é essa redação. Mas nós vamos sempre olhar aquilo que é importante olhar numa redação, né? Estruturas, se os parágrafos estão de acordo com aquilo que é selecionado, não, é solicitado numa dissertação, se existe um domínio da norma culta, se existe uma interdisciplinaridade, se existe uma coerência argumentativa, se existe coesão entre as partes, né? Se há ligações aí entre os trechos, se existe dentro da proposta, né, que eu sei que cada um vai fazer de vestibular, se existe ali o cumprimento dos critérios, por exemplo, dentro da conclusão. Então, a gente olha tudo isso, né? Vamos começar com essa daqui. A Revolução Técnico-Científica Informacional, a partir da segunda metade do século XX, propiciou a inserção de ferramentas relevantes para o avanço socioeconômico do Brasil, como aparatos tecnológicos e nanociência. Só um minutinho, calma aí. Desculpa, vamos lá. Tais instrumentos permitem, na contemporaneidade, descobertas essenciais para o desenvolvimento do país, tanto no aspecto social quanto no financeiro. No entanto, a persistência de uma desigualdade social e a negligência governamental em propiciar investimentos científicos comprometem os efeitos positivos da tecnologia na sociedade brasileira. Pessoal, comentários. Está faltando alguma coisa? Tem alguma coisa errada?
O que vocês acham? Cumpriu? Não, nada errado. Talvez eu só Fala mais alto, colocaria- amor. Eu não Fala consegui mais alto que eu não identificar, tô te ouvindo. É que meu computador tá ruim. Tá me Fala aí, ouvindo? fala de novo. Agora eu tô, fala. Eu não consegui identificar nada errado, não. Talvez eu só colocaria um conectivo no segundo período, mas acho que não tá errado. Sim. Mas o segundo período, ele tem um elemento coesivo, que é o tais instrumentos. Que aí você retoma, né? Você retoma. Não necessariamente você é obrigado a colocar um nesse sentido aqui, né? Você é obrigado a colocar nesse sentido quando você não está fazendo nenhuma ligação com o que você falou anteriormente, que é o que normalmente acontece, tá? Mas aqui, como essa pessoa está fazendo uma ligação com o que falou anteriormente, com o tais, beleza? Aí tá tudo certinho aqui, desse ponto de vista. Então, ela apresentou, essa pessoa apresentou um cenário positivo, depois veio com a adversidade do no entanto para introduzir a argumentação. Vamos ver o que ela falou no primeiro momento. Em uma primeira instância, a expressiva desigualdade no país inviabiliza a plena execução da ciência no país. Isso porque a maioria dos estudantes de instituições públicas não possui o devido acesso a uma educação de qualidade, especialmente durante o ensino básico, o qual se mostra primordial ao garantir o embasamento teórico indispensável para prosseguir com a aprendizagem nos anos posteriores. Nesse sentido, a ausência de recursos que possibilitam uma aprendizagem de padrão elevado compromete uma qualificação profissional desses indivíduos, que se tornam à margem dos processos tecnológicos em potência. Com isso, perpetua-se a ideia de uma ciência ainda inacessível e seletiva no Brasil. Quanto ao aspecto do desenvolvimento do argumento, está muito bom, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção aí no que poderia melhorar aí, ou no que está errado. Fala aí. O isso. Vamos para o primeiro. Vamos para o primeiro período. Primeiro. Vamos analisar período por período, tá? A repetição no país. Isso. Então, qual você vai deixar? Você vai deixar a expressiva desigualdade no país, inviabiliza a plena execução da ciência no país, plena execução da ciência, ou você vai deixar, em uma primeira instância, a expressiva desigualdade inviabiliza a plena execução da ciência no país? Aí é uma questão de gosto, tá? Ou você vai deixar a expressiva desigualdade no país, ou você vai deixar a expressiva desigualdade inviabiliza a plena execução da ciência no país. Tá? Então, vou marcar aqui uma questão de gosto onde você vai deixar. Mas isso aqui seria um problema de quê? Seria um problema de coesão. Porque a pessoa repetiu. Já, mas ela repetiu sem querer. Tudo bem, mas é o que eu estou olhando aqui. Né? Então, não interessa, assim, gente, pode parecer grosseria, mas não é. Eu sei que vocês entendem, porque vocês têm maturidade para isso. Entende quando eu falo não interessa? Não interessa porque a pessoa vai pegar e, né, vai ler o que está escrito ali. Já falei para vocês. Em nenhum lugar, em nenhuma redação, em nenhuma banca, a pessoa vai ter boa vontade de tentar entender o que você quis dizer. O que você quis dizer foi o que você disse. Tá? Ninguém é teu amigo, ninguém te ama, ninguém... entendeu? Tipo, ali naquele caso da correção, você que tem que tomar cuidado e não dar mole, tá? Isso aqui, por exemplo, foi um mole. Só que foi um mole que eu não sei. E aí, muitos dos moles eu não sei, né? Muitos dos moles que apareceram aqui, eu não sei se foram moles porque foram digitados ou
Se de repente no papel isso não aconteceria. De qualquer maneira, também há a versão, por exemplo, dos vestibulares no digital. Então, de repente, no digital você vai cometer esse erro, sabe? E aí? É uma coisa complexa, tá? É besteira mesmo. E é uma besteira que já vai garantir que você não tire 200 na competência de coesão. Seja ela A1 em um concurso, A4 em outro e tudo mais, tá? Um outro ponto, falando especificamente do Enem, é que desde o ano passado, eles têm detestado essa ideia de usar o isso, que é um mecanismo de ligação com o que você falou anteriormente, só que é um pronome muito amplo, é um pronome muito, como é que eu posso dizer, muito coringa, né? Então, isso tem demonstrado, com o passar do tempo, mas principalmente do ano passado para cá, uma falta de precisão vocabular, entendeu? Tipo assim, a pessoa falou assim, em uma primeira instância, a expressiva desigualdade no país inviabiliza a plena execução da ciência. Tal cenário ocorre porque é melhor do que isso, tá? Então, vamos levar em conta, e por isso que é tão importante, né, gente? A gente sempre faz isso lá no JLMed. A gente, quando estava no presencial, eu lembro que era uma das aulas que vocês mais curtiam, a coisa da gente ver os erros e consertar esses erros, né? Porque a gente aprende muito, né? A gente consegue... Veja bem, se uma pessoa me envia essa redação e eu preciso corrigir essa redação, eu vou corrigir essa redação só para ela, só para essa pessoa. Agora, quando eu pego esse erro e amplifico esse erro de modo a maioria das pessoas, né? Ou pelo menos quase todas as pessoas terem acesso a isso, eu mostro com um exemplo para mais de uma. Então, já estou ganhando, entendeu? Então, já fica a dica. Vamos tentar evitar palavras que sejam palavras... como é que eu posso dizer? Palavras muito amplas, né? Palavras que não são tão precisas. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, ativa o microfone para falar comigo, porque... Ativa o fonezinho para falar comigo, porque eu não estou vendo vocês, tá? Inclusive, eu queria perguntar se tá bom para vocês enxergarem, se tá pequeno, se não tá, se vocês querem mais um. Tá dando para ver direitinho? Aqui tá tudo bom. Tá tudo bem. Então tá. Vamos seguir. Isso porque a maioria dos estudantes de instituições públicas não possui devido acesso a uma educação de qualidade, especialmente durante o ensino básico, o qual se mostra primordial ao garantir o embasamento teórico indispensável para prosseguir com a aprendizagem nos anos posteriores. Nesse sentido... Tá, não, mas eu vou parar aqui. Gente, alguma observação sobre esse segundo período? Fala aí. Não sei se essa seria para ser a interdisciplinaridade, mas teria que estar embasada em alguma coisa, seria isso? Pode ser, a pessoa poderia ter colocado, né, alguma interdisciplinaridade, mas aqui eu enxergo um bom desenvolvimento sem se utilizar sem se apoiar na fala de alguém. Aqui eu enxergo uma autoria importante, entendeu? Tipo, ela não precisou citar, essa pessoa não precisou citar alguém para desenvolver bem. Eu acredito que... Porque o que acontece? A interdisciplinaridade, no geral, ela é utilizada na introdução e em um dos desenvolvimentos. Então, no outro,
ela vai usar a interdisciplinaridade. Então, quanto a isso, ela está bem, entendeu? Ela aqui no primeiro não necessariamente precisaria colocar, porque senão também fica muita coisa, entendeu, Mi? Ah, entendi. Então, olha só, a maioria dos estudantes de instituições públicas não possui o devido acesso à educação de qualidade, não vejo por que ter esse uma aqui, né? Porque não é uma ampla, né, indefinida, é a educação. E aí, no caso aqui, se a gente tira esse uma, a gente deveria colocar a CRAS, né? Porque quem tem acesso a. Mas aí foi uma coisa que levou a outra. Como ela botou um artigo aqui antes, obviamente ela não poderia usar a CRAS e ela não usou. Mas se a gente troca, aí a gente precisa usar, tá? Deixa eu só diminuir aqui, pronto. Aí isso aqui vai embora, ó. Isso aqui vai embora. O que está em amarelo vai embora, tá? Aqui em cima eu vou deixar só aquele ali para ir embora e vou deixar esse aqui sem, porque eu gostei mais na posição final. Então, beleza. Especialmente durante o ensino básico, o qual se mostra primordial ao garantir o embasamento teórico indispensável para prosseguir com a aprendizagem. Eu tiraria nos anos posteriores, porque se você vai prosseguir com a aprendizagem, já é nos anos posteriores. Não vejo necessidade de aparecer esse nos anos posteriores, porque você falou de ensino básico, e aí você falou de ensino básico e garantias indispensáveis para o prosseguimento da aprendizagem. E aí, no nosso país, nós temos ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, e ensino superior, e pós-graduação, e mestrado, e doutorado, e pós-doutorado, enfim. Então, isso já é uma coisa de sequência. Não vejo necessidade de colocar nos anos posteriores, tá? Aí vai aqui, nesse sentido, porque a pessoa ainda está explicando, né? Nesse sentido, a ausência de recursos que possibilitem uma aprendizagem de padrão elevado compromete uma qualificação profissional desses indivíduos que se tornam à margem dos processos tecnológicos em potência. Com isso, perpetua-se a ideia de uma ciência ainda inacessível e seletiva no Brasil. Esse terceiro período aqui, ó. Você vai falar assim, já, esse parágrafo ele tem 4 períodos. Normalmente são 3 e tal. Ela achou que tivesse necessidade de continuar a explicação, e não está ruim, não. Há redações perfeitamente possíveis com 4 períodos, tá, gente? É porque, às vezes, quando a gente vai analisar, a gente vê que não tem a menor necessidade de ter um outro, né? E aí a gente fica assim, pô, mas por que botou? Caraca, não precisava. Tá, mas eu quero ouvir vocês sobre esse terceiro, que é esse aqui, ó. Comecem nesse sentido e vai até a impotência. Vai lá. Tem alguma coisa aí para a qual vocês queiram chamar a atenção? Zero problemas nesse terceiro? Inclusive, olha só, gente, quem fez também essa redação também pode falar, tá? Porque às vezes a gente, quando faz, a gente não tem a dimensão. Mas quando alguém lê para a gente, isso também, né, reverbera. Então, a gente também pode pensar a respeito, né?
Não é porque é a sua que você não vai falar nada e porque é dos outros que você vai falar. Já. Hein? Dessa parte desses indivíduos, eu não entendi. Que indivíduo? Eu não consegui identificar só. Ela está falando que a maioria dos estudantes não possui o acesso à educação. Aí, nesse sentido, a ausência de recursos que possibilitem uma aprendizagem de padrão elevado compromete a qualificação profissional desses indivíduos, desses estudantes, entendeu? Entendi. Eu pensei que por estar muito longe poderia estar um pouco. Não sei. Não, aqui ela poderia ter usado dos alunos, poderia. Dos aprendentes, poderia. Ela poderia usar, mas aqui isso não está errado, não. Tem sempre uma maneira melhor de você colocar, né? Mas, nesse caso, não é isso. Alguém mais? Fala aí. Tem alguma coisa? Gente, no chat eu não estou vendo vocês, tá? Então, fala por aqui se tiver que falar. Bom, já vou aqui, ó. Nesse sentido, a ausência de recursos que possibilitem a aprendizagem de padrão elevado compromete a qualificação profissional. Essa pessoa cismou com uma, tá vendo? Só indefinindo e colocando os processos de uma maneira indefinida, quando, na verdade, ela já falou de uma maneira específica, porque ela falou da maioria dos estudantes de instituições públicas. Né? Então, ela está falando de alguém, né? E ela está pegando ali uma parcela da sociedade para falar. Então, não cola muito esses artigos indefinidos, não, tá bom? Aqui eu não sei se ela quis dizer que se tornam à margem dos processos tecnológicos em potencial. Eu não sei se essa pessoa quis dizer isso, assim. Mas, enfim, eu vou levantar o benefício da dúvida, né? Acho que ela poderia falar que se tornam à margem dos processos tecnológicos. Se ela quisesse falar em potencial, ela poderia falar que se tornam, vírgula, potencialmente, vírgula, à margem dos processos tecnológicos. Se esse foi o intuito. Aí eu não sei, aí depois essa pessoa vai me chamar no privado e vai falar se foi isso que ela quis dizer, tá? Bom, vamos lá. Seguindo o baile aqui, com isso perpetua-se a ideia de uma ciência ainda inacessível e seletiva no Brasil. Esse com isso aqui, né, como eles estão com chabu desse negócio do isso, a pessoa poderia ter colocado assim, né? Deixa eu ver se ela botou assim em outro lugar. Não, ela botou com efeito e dessa forma. Então, aqui ela poderia ter colocado assim, porque o assim é um conectivo finalizador, então não teria problema. Inclusive, ficou muito boa essa finalização, né? Perpetua-se a ideia de uma ciência ainda inacessível e seletiva no Brasil. Por que aqui a ideia de uma ciência inacessível e seletiva no Brasil não é um problema? É que é uma ciência, uma ideia, um conceito, é algo abstrato ainda. É tão abstrato que ainda é inacessível. Então, casa bem esse artigo indefinido aqui, nesse momento. Aqui, sim. Das outras vezes, não. Posso ir para o D2? Pode. Beleza. Em uma segunda instância, o pouco investimento... Aqui você pode usar em segunda instância ou em uma segunda instância, tá? Em uma segunda instância, o pouco investimento em pesquisas científicas no país corrobora esse panorama.
Essa perspectiva tem origem na secundarização governamental em impulsionar descobertas no âmbito da ciência, já que, em geral, por demandarem anos de experimentos e uma aplicação financeira expressiva para a sua efetuação, garantem um retorno a longo prazo, panorama de desinteresse para um sistema político imediatista. Com efeito, segundo dados federais, os investimentos brasileiros em pesquisa e desenvolvimento não passam de 1,6% do produto interno bruto, o que evidencia negligência em pautas científicas e um atraso tecnológico diante das demais potências. Fica à vontade para dizer o que você acha aí desse D2, período por período. Fala aí. Nada a falar? Em uma segunda instância, o pouco investimento em pesquisas científicas no país corrobora esse panorama. Eu queria fazer um comentário sobre esse período. Embora essa pessoa não faça questão nenhuma de defender o governo, né, a gente consegue ver isso pelas escolhas de palavra, pelas expressões, pelo soco no estômago que está rolando. Veja que, sem querer, quando ela fala assim, pouco investimento, ela não está dizendo assim, não há investimento. Ela está falando que tem pouco. Cara, ter pouco é ter, mas não numa quantidade suficiente. Então, isso já é uma crítica. Você está entendendo? E é foda isso, é maneiro pra caralho, porque a pessoa não precisa necessariamente dizer que não há investimento, porque investimento há. Se é insuficiente ou não, a gente vai discutir sobre isso. Tá? Então, isso aqui também é uma maneira, é óbvio que ela não quer passar pano para nada, mas, ao mesmo tempo, quando ela fala pouco investimento em pesquisas científicas no país corrobora esse panorama, ela está querendo dizer que tem algum investimento, mas que não é o que deveria. Talvez aqui, pela proximidade do esse e essa, talvez eu tirasse, porque está muito próximo, entendeu? E aí, talvez eu colocasse alguma outra sob essa perspectiva, não sei, sob esse prisma. Talvez eu tirasse para não ficar esse panorama, essa perspectiva próximo. Tá? Então, eu vou chamar a atenção para isso aqui. Tá? Lembrando que a gente está aqui, gente, sempre tentando melhorar, né? Você já faz uma coisa linda. Eu quero que você faça mais lindo ainda, então vou comentar a respeito disso. Tá? Então, essa perspectiva tem origem na secundarização governamental. Ela poderia ter colocado preterição governamental também, poderia dar a ideia de que foi colocado em segundo plano, né? E aí, ao invés dela botar em segundo plano, ela bota secundarização, porque, de fato, colocar em segundo plano não é algo bacana para a gente usar. Em impulsionar descobertas no âmbito da ciência, já que, em geral, por demandarem anos de experimentos e uma aplicação financeira expressiva para a sua efetuação, garantem um retorno a longo prazo. Panorama de desinteresse para um sistema político imediatista. Gostei muito dessa última parte. E aí, eu não sei se, de repente, fica claro para vocês que quando ela fala assim, essa perspectiva tem origem na secundarização governamental e impulsionar descobertas no âmbito da ciência,
Já que, em geral, eu acho que aqui eu colocaria, já que, em geral, elas demandam anos de experiência, para a pessoa não confundir entre ciência, âmbito científico e descobertas. Porque aqui ela está falando de descobertas, mas quando ela bota descobertas no âmbito da ciência, eu poderia pensar que, já que, em geral, o âmbito da ciência demanda anos de experiência e aplicação financeira expressiva. Então, aqui, talvez eu colocasse um pronome, aqui, ó, tipo, impulsionar descobertas no âmbito da ciência, já que, em geral, elas demandam anos de experimentos. E aí eu deixaria claro que eu estou falando das descobertas. Tá? Então, fica a dica aí para também dar uma melhorada aí, tá? Bom, essa coisa aí da efetuação, né? A gente tem que colocar efetivação, tá bom? Então, para a sua efetivação. E aí você vai efetivar aquilo. Garantem um retorno a longo prazo. Panorama de desinteresse, poderia ser fator de desinteresse, ponto de desinteresse, para um sistema político imediatista. Com efeito, segundo dados federais, os investimentos brasileiros em pesquisa e desenvolvimento não passam de 1,6% do PIB, o que evidencia a negligência em pautas científicas e um atraso tecnológico diante das demais potências. Pessoal, algum comentário sobre esse último período? Vê aí que tem o que falar sim, hein? Ai, meu Deus. Nada, Tainá. Nada, Sara. Nada, Milena. Nada, Júlia. Nada, Giovana. Nada, Inara. Para ver aqui. Esse silêncio é o quê? É pensando ou... Eu tô pensando, não tô conseguindo enxergar, não. Ali naquela parte que fala evidencia a negligência e o atraso, não? Em pautas científicas e o atraso tecnológico, sim. Mas aqui eu quero antes. Olha só, vou mostrar para vocês. Opa, calma aí. Com efeito, segundo dados federais, os investimentos brasileiros em pesquisa e desenvolvimento. Eu ainda sinto falta de saber de onde são esses dados federais. Ah, mas é federal. Tá, mas é de onde? É o quê? Foi o quê? Foi um ministério? Foi o quê? Entendeu? Eu sinto falta de saber de onde foi, porque, segundo dados federais, é a mesma coisa que colocar segundo pesquisas científicas, e isso a gente sabe que não é válido, né? É como se a gente estivesse meio que roubando para o âmbito científico ou para o âmbito federal, sem necessariamente provar de onde vem. Então, sinto falta de uma comprovação aqui, tá? Vou marcar isso aqui. Os investimentos brasileiros em pesquisa e desenvolvimento não passam de 1,6% do produto interno bruto. Ela poderia ter colocado
né? Essa pessoa poderia ter colocado PIB aqui, mas também não botou e está tudo bem. O problema é se ela tivesse colocado PIB e não tivesse explicitado, né, do que se tratava. Mas vou botar aqui só a título de curiosidade. O que evidencia negligência em pautas científicas. E se é negligência em uma coisa e em outra. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque negligência é uma palavra que vai pedir uma preposição em, e aí é negligência em relação a quê? É apenas a negligência em pauta científica? Tipo assim, a pessoa quis dizer o quê? Evidencia X e Y. Se foi X e Y, beleza, então não pode ser um aqui, tem que ser o atraso. Evidencia a negligência e o atraso, tá? Então, fica ligado nisso. Porque senão você pode criar aí uma confusão entre o que você está querendo evidenciar e a regência da palavra. É a negligência em pauta científica e negligência no atraso tecnológico, ou você evidencia a negligência e evidencia o atraso? Então, não pode ser um atraso, tem que ser o atraso. Tá? Toma cuidado com isso. Beleza. Posso ir para a conclusão? Pode. Vamos lá. Portanto, o escasso investimento nos setores educacional e científico mostram-se empecilhos para a concretização efetiva dos benefícios da ciência no país. É essencial para contornar esse cenário, por parte do Ministério da Educação, a restauração das instituições de ensino, sobretudo públicas, por meio da inserção de aulas semanais acerca da importância da ciência no cotidiano, com experimentos e aulas em laboratórios, de modo a demonstrar de maneira prática, desde a infância, a relevância da tecnologia para a sociedade. Dessa forma, as ferramentas científicas, advindas da terceira revolução industrial, serão integralmente valorizadas no Brasil. Bom, isso aqui é uma redação Enem, e eu quero comentários sobre essa conclusão. Já ali no início, eu acho o escasso investimento, depois mostra-se. Tá, tipo, no singular e no plural, né? É porque o escasso investimento nos setores educacional e científico mostram-se empecilhos para a concretização efetiva. E aí ela usou, tipo, o escasso investimento, como se fosse assim, o escasso investimento nos setores educacional e científico. Não, ela botou assim, aqui ela deveria ter colocado mesmo no singular. Ela está falando de setores relacionados dentro da mesma estrutura. O escasso investimento nos setores educacional e científico mostra-se como um empecilho para a concretização. Porque quando você relaciona, ela está falando aqui, ó, setor educacional e científico, escasso investimento no setor educacional e escasso investimento no setor científico. A base nuclear do sujeito é o mesmo. Tá? Então, aqui um erro de concordância verbal. E aí ela tem que mudar tudo, né? Mostra-se um empecilho para a concretização. Vou marcar aqui.
E aí, para não ter esse tipo de problema, o que a gente faz? O escasso investimento no setor educacional e muda o núcleo, senão a gente vai ter esse problema aqui, tá? Vamos lá. Para a concretização efetiva dos benefícios da ciência no país. Beleza. É essencial para contornar esse cenário, por parte do Ministério da Educação, a restauração das instituições de ensino. Inclusive, agora eu acho que eu sei, acho que eu lembrei de quem é essa redação, acho que eu já falei com essa pessoa sobre isso. Essas inversões, que, por exemplo, ó, se ela bota é essencial para contornar esse cenário, ok. Mas ela bota logo depois, por parte de não sei quem, o que vai fazer. Eu acho sempre bacana a gente colocar, né, é essencial para contornar esse cenário a restauração das instituições de ensino por parte do Ministério da Educação, ou já começar já. O Ministério da Educação deve, tá? A gente tem que tentar arrumar aí de uma maneira melhor. Essa maneira é essencial para contornar esse cenário por parte do Ministério da Educação, a restauração das instituições de ensino, sobretudo públicas, fica assim um pouco diferente, tá? E aí você se utiliza muito das vírgulas. Eu não sei se isso pode, de repente, gerar um mal-entendimento, ou a pessoa tem que ficar catando ali, né? Porque normalmente a banca já procura agente, ação, por meio de quê? Detalhamento e a fim de quê? É nessa ordem. Então eu fico com medo de repente, a pessoa inverter muito e aí embaralhar a cabeça de quem está corrigindo. Mas eu entendo que quando ela fala é essencial para contornar esse cenário, isso foi uma escolha estilística da pessoa. Ela poderia muito bem ter falado, para contornar esse cenário, é essencial a restauração das instituições de ensino por parte do Ministério da Educação. Entendeu? Tipo, ela poderia, mas, enfim, até porque meio que isso vai obrigá-la a usar expressões com por, né? Por parte de não sei o quê, por meio de não sei o quê, por intermédio de não sei o quê. Eu dou um conselho para vocês. Comecem com a gente, depois falem ali por meio de quê, depois digam o quê, depois deem o detalhamento e depois finalizem, tá? É a ordem lógica que os corretores seguem para corrigir. Essa coisa de ficar invertendo muito pode ser um problema. Então, vamos lá. Ela colocou quem vai fazer, né? Vou fazer as marcações aqui. Ela colocou quem vai fazer. Ela colocou o que vai fazer. Ela botou por meio de que vai fazer. Ela colocou o detalhamento com essa expressão aqui. E ela colocou a finalização. Tá? E ela fechou com uma frase de efeito. Então, estruturalmente, ela cumpriu com tudo. Ela tiraria 200. Ah, mas ela errou ali a concordância verbal. Meu amor, isso aí é um problema de gramática. É uma outra coisa. Ah, mas está na conclusão. Gente, é um problema de gramática. Então, vamos lá. Vamos seguir. Não é na 5, no caso do Enem, que ela vai ser descontada. Mas fala aí, tem algum comentário para fazer sobre essa conclusão? Tainá, Júlia, Giovana, Sara, Inara. Algum outro comentário? Alguma coisa que vocês tenham visto, queiram destacar?
É uma boa redação, não é? O que vocês acham? Eu gostei, eu achei diferente. Eu também achei que é uma boa redação, sim. É, muito boa, né? Muito boa mesmo. Ah, mas teve esses erros aqui. Foda-se, é uma boa, é uma excelente redação. Só precisa realmente desapegar de alguns termos, entendeu? E fazer uns ajustes, mas tudo certinho aí, tá? Bom, vou dar uma pulada aqui, hein? Vou para a última. Vou dar uma pulada aqui e vou para essa última aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler essa aqui. Júlio Verne, em sua obra 20.000 Léguas Submarinas, vislumbrava para o futuro uma sociedade moderna e evoluída, pautada no avanço social. Entretanto, no Brasil contemporâneo, esse pensamento não é evidenciado, visto que a contribuição da ciência e da tecnologia para minimizar as desigualdades não é tido como prioritário. Desse modo, essa pauta persiste como subproduto da formação histórica e da compactuação social. Comentários sobre essa introdução. Algum erro? Alguma coisa? É prioritária, né? Oi? Ali é prioritária, não era para ter sido prioritária. Cadê? Aonde? Me avisa aí. Eu não estou enxergando. Calma aí. Aqui. O que não é prioritário? A contribuição? Pô, então é prioritária. Concordância nominal. Tá? E essa ideia aqui tem se discutido bastante, né? A ideia do vislumbre, né? Porque a ideia do vislumbre é sempre essa ideia de vislumbrar para um outro momento, né? Então, isso aqui ainda não está... Isso aqui vai ter um dia que vai dar merda, por enquanto ainda não está dando. Porque quando você vislumbra, você enxerga parcialmente, né? E aí você, no caso, ela botou aqui uma noção de tempo, que é o futuro, né? E aí fala, vislumbrava para o futuro uma sociedade moderna e evoluída. Mas vai chegar um momento em que vai ser apenas vislumbrava uma sociedade moderna e evoluída, porque já estão querendo considerar isso como plenário. Mas vamos lá. Entretanto, no Brasil contemporâneo, esse pensamento não é evidenciado, visto que a contribuição da ciência e da tecnologia para minimizar as desigualdades não é tido como prioritário. Eu não gosto disso aqui. Não sei se incomoda vocês, mas me incomoda. Me incomoda muito. E aí estaria errado também, né? Porque aí não é tida. Opa, fiz uma merda aqui. Não é tida como prioritária. Porque aqui, como é particípio, você concorda com... você segue a mesma classificação nominal de adjetivo, né? Então, seria não é tida como prioritária. Ou apenas não é prioritária, né? Eu detesto esse particípio do termo, mas tudo bem. Desse modo, essa pauta persiste como subproduto da formação histórica e da compactuação social. Pessoal, o que vocês acham que essa pessoa quis dizer com compactuação social? Porque compactuação é uma palavra que não está dicionarizada, tá? Então, a gente precisa mudar essa compactuação aí. É tipo mobilização? Não.
O que vocês acham que ela quis dizer? Essa compactuação social, ela está querendo falar de compactuar, né? O que é compactuar com algo? É estar de acordo com algo. Você não se opõe àquilo, né? Você está de acordo. Beleza. É como se fosse uma espécie de aceitação, né? Você aceita ali, tá de boa. Só que compactuação é uma palavra que existe na informalidade, mas não na formalidade. Então, isso aqui precisa sair. Poderia ser pacto social, poderia ser consentimento social, aceitação social. Poderia ser um monte de coisa, mas essa palavra aqui não está adicionalizada, tá? Então, ela precisa sair. Em primeiro lugar, as raízes culturais fomentam esse panorama. Nesse sentido, o sociólogo Caio Prado Júnior postula que o Brasil é um país agrário, pautado em uma lógica piramidal e excludente. Tal fato ocorre porque o território nacional foi formado por uma sociedade elitista que não prioriza investimentos na ciência e na tecnologia, o que gera uma intensa desigualdade social entre os que possuem poder monetário para ter acesso a esses recursos e os que não detêm capital. Assim, a formação histórica gera empecilhos para a igualdade. Comentários, vai lá. Algo errado aí, nesse D1? Algo que poderia ser mudado? Pensem aí, vou dar um tempinho para vocês. Vou pegar uma água, tá, gente? Vai pensando aí, rapidinho. Voltei. Fala aí. Nada a mudar nesse D1. Gente, olha só, vocês estão muito pacíficos. Ninguém vai detestar vocês porque vocês estão criticando a redação do outro, não, tá? Tá bom, Tainá? Tá bom, Júlia? Tá bom, Sara? Tá bom, Milena? Tá bom, Giovana? Tá bom, Inara? Vocês podem criticar, não tem problema nenhum, não. Não fica, ai, tô com o cu na mão, porque eu não sei qual, né? A minha deve estar uma bosta. Caraca, não fica assim, não, cara. Vambora. A gente está aqui para enxergar a redação do outro e fazer essa análise. Às vezes a gente fica assim, ai, caramba, pô, mas eu vou criticar o do outro, mó escrota, eu também erro. Gente, tudo bem, a gente sabe que vocês são empáticos, mas aqui não é para ser empático, aqui é para a gente enxergar as coisas, porque se eu tiver empatia na hora de corrigir redação, eu vou perder meu trabalho, né? Porque eu amo todo mundo e vejo o melhor das pessoas, mas aqui não, aqui baixa a pior versão da minha vida para eu olhar todos os seus erros. Então, assim, vamos lá, né? Vamos tentar enxergar alguma coisa aí. Se não tiver nada para enxergar, você abre a sua boquinha e fala assim, já, não enxergo nada. Não estou vendo nada. E aí, tá beleza. Porque agora, você no silêncio, eu estou achando que você está pensando.
eu realmente não tô achando nada, não. Tá, a Inara não está pensando nada. Beleza. Tá tudo certo para a Inara. Para Tainá tem alguma coisa, Tainá? Sara tem alguma coisa? Júlia tem, Milena, Giovana. Tem alguma coisa nessa redação aqui? Nesse D1? Alguma coisa que você trocaria, mudaria? Acho que tá tudo certo. De repente, reconstruir tipo, desigualdade social entre os que possuem poder monetário para ter acesso aos recursos e os que não detêm capital, tipo, tá certo, tem que mudar, não sei. Ó, esse aqui, quando você fala assim, ó, só comentários, tá? Em primeiro lugar, as raízes culturais fomentam esse panorama, já é um tiro no peito, assim, certeiro, né? Ela não precisaria, se ela quisesse falar, né, fomenta um panorama desigual ou desequilibrado, né? Ela poderia, mas, enfim, quanto a isso, tudo bem, né? Falar que as raízes culturais fomentam um problema social, tá de boa. Aí ela usa, né, uma interdisciplinaridade. Nesse sentido, o sociólogo Caio Prado Júnior postula que o Brasil é um país agrário, pautado em uma lógica piramidal e excludente. Tal fato ocorre porque o território nacional foi formado por uma sociedade elitista, que não prioriza investimentos na ciência e na tecnologia, o que gera uma intensa desigualdade. Talvez aqui eu não colocasse esse social, porque a gente já está no âmbito de falar dessa questão social, né? Então, enfim, não acredito que seja importante. E outra coisa, quando eu boto aqui uma sociedade elitista que não prioriza investimentos na ciência e na tecnologia, quando eu boto essa vírgula aqui e essa vírgula aqui, eu coloco essa oração adjetiva como um comentário adicional, quando, na verdade, para mim, é fundamental restringir o sentido. Eu quero dizer que uma sociedade elitista que existe aqui, ou seja, a elite, parte do todo, uma parte restrita, não prioriza. Então, eu não colocaria essa vírgula aqui, não. Porque essa informação entre vírgulas, ela não é uma informação adicional, ela é uma informação substancial. Porque é o que é a sociedade na qual a gente se construiu enquanto cidadão, entendeu? É uma merda de sociedade. Então, tipo, não sei se para dar a força argumentativa que eu quero, se eu colocaria essas vírgulas aqui, não. Aqui eu teria de botar, mas aqui não, porque quando eu boto aqui, eu transformo essa oração em explicativa, quando na verdade ela tem que ser restritiva, visto que foi um pequeno grupo elitista que formou a nossa sociedade brasileira. Vocês entenderam isso que eu falei? Sim. Então vamos pensar que, olha só, presta atenção. Você está tendo aula de gramática, não é à toa, não é de brincadeira, não é para passar tempo, não. É para você conseguir enxergar, não é para marcar xizinho. Esquece essa porra, a aula de gramática é para marcar xizinho na aula de gramática, mas na hora da redação é para você aplicar as coisas que você viu em todas as áreas, principalmente da minha. Porque eu sempre falo para vocês coisas na aula de gramática que vocês vão aplicar na redação. Tá? Então, vamos pensar aí sobre isso. Não estou brigando não, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito imponente ao falar, mas é porque eu realmente preciso que vocês enxerguem essas coisas. Não é porque o nosso vestibular, né, porque falta muito, eu nem acho que falte tanto, mas que a gente vai, tipo, negligenciar algumas poucas coisas. E também eu quero trazer para você a realidade de que, cara, redação tem que ser feita toda semana, tá? Redação tem que ser feita sempre. Não, por exemplo,
essa redação que eu passei na semana passada sobre Setembro Amarelo, tu já tem que me entregar essa semana, porque, né, é uma coisa que a gente precisa estar fazendo girar aí para você poder sempre escrever, tá? Então, ó, aí o que gera uma intensa desigualdade entre os que possuem poder monetário para ter acesso a esses recursos e os que não detêm capital. Na verdade, aqui existe um erro de concordância verbal, porque detém com acento agudo é ele não detém. E aqui ela falou os que, significa aqueles que não detêm. Então, é a terceira do plural. Logo, aqui devia ser chapéu do vovô, e não acento agudo. Tá? Então, tem um erro aí de concordância verbal. Assim, a formação histórica gera empecilhos para a igualdade. A formação histórica gera empecilhos para que se alcance o equilíbrio, para que se alcance a igualdade. Talvez eu colocasse assim, porque senão fica a igualdade de quê? Para a igualdade de quê? Né? Tem esse pensamento. Então, talvez a formação histórica gere empecilhos para que se alcance a igualdade desejada nesse aspecto, porque aí volta para a questão social. Ademais, o silenciamento dos cidadãos agrava a desigualdade presente. Aí a gente tem que ter cuidado só com desigualdade, né? Próximo do outro é uma questão aí para a gente tentar resolver também. Os ajustes depois, eles vão ser feitos pelas pessoas que tiveram as suas redações corrigidas, tá? Inclusive, eu quero continuar corrigindo essas redações, todas aqui. Quero falar, quero mostrar a vocês, né? Agora faltam 15 minutos para o final da aula, com certeza não vou conseguir corrigir todas, mas eu acho importante fazer isso. Então, vamos lá. Ademais, o silenciamento dos cidadãos agrava a desigualdade presente. Essa correlação pode ser explicitada com base no pensamento do historiador Aristides Lobo, o qual relata sobre a sociedade assistir bestializada aos acontecimentos. Nesse sentido, ao omitir-se, o corpo social não reivindica por seus direitos, como o de ter acesso à tecnologia. Dessa maneira, a compactuação gera um cenário de normalização quanto à desigualdade de acesso. E aí, pessoal? Comentários sobre esse D2, o que está faltando, o que está errado? Tem alguma coisa errada? Não tem? Fala aí. Estou dando aula, amor. Não, é urgente? Não. Então espera. Ai, desculpa. Sim, parece que não tem muita coisa escrita, mas tá conciso. Não sei se falta alguma coisa, acho que não. Não falta nada, não. Não falta nada, não. Quero olhar o geral aí. Questões de concordância, questões de regência, tá tudo certo. Se não falta nada de conteúdo, você parte para um outro olhar. Porque, olha só, veja bem, a gente tem que olhar a redação em todas as esferas. Primeiro a gente vê se está casando o argumento com o outro. Primeiro a gente vê conteúdo. Né? A gente vê o conteúdo, beleza. Aí depois a gente vê questões estruturais. Aí depois a gente vê a gramática, entendeu? Esse é o meu caminho sempre que eu vejo a redação de vocês. Então, se vocês não recebem questões relacionadas a conteúdo, é porque não tem falha de conteúdo. Tem falha, às vezes, de outra coisa.
A maioria das falhas de vocês moram na gramática. A maioria estão lá, tá lá, entendeu? A maioria é problema de gramática. Estruturalmente, fala. Desculpa, achei que você tivesse acabado de falar. É reivindicar por seus direitos. A regência, no transitivo direto, reivindicar. Sim. Reivindica, desculpa, por seus direitos. Reivindica seus direitos, né? Reivindica seus direitos. Tá? Então, ó. Ademais, o silenciamento dos cidadãos agrava a desigualdade presente. Essa correlação pode ser explicitada com base no pensamento do historiador Aristides Lobo, o qual relata sobre a sociedade assistir bestializada. Talvez eu colocasse aqui uma coisa estilística, tá? Ou colocasse vírgula aqui para chamar a atenção para esse termo que já está entre aspas, tá? Porque aí seria o qual relata sobre a sociedade assistir bestializada aos acontecimentos, tá? Aqui seria uma questão estilística, para dar mais ênfase ainda a essa ideia que eu estou querendo destacar aqui, quando eu escrevo esse parágrafo. Nesse sentido, ao omitir-se, o corpo social não reivindica seus direitos, como o de ter acesso à tecnologia. E aí, o que acontece? Ela falou que não reivindica seus direitos, e ela botou como exemplo um só, tá? Isso é uma coisa que frequentemente, eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui. Eu já falei inúmeras vezes sobre isso. Eu lembro, assim, cara, aconteceu com todo mundo, só não aconteceu com a Giovana porque ela entrou recentemente, mas isso já aconteceu com todo mundo. A gente tem que ter muito cuidado, assim, quando a gente coloca, pode acarretar uma série de doenças, vírgula, como, por exemplo, o infarto. Ou então pode ocasionar doenças, vírgula, como, por exemplo, a diabetes. O diabetes. Você pode botar doenças no plural e dar uma doença só? Não. Então, se você vai... O corpo social não reivindica seus direitos, como o de ter acesso à tecnologia e nananã. Tem que ser 2, porque são os direitos, tá? Então, aqui vamos acrescentar uma coisinha aqui, ó. Um outro direito aqui. E aí vem, dessa maneira, a compactuação, mais uma vez, a gente tem que trocar essa compactuação, né? Aqui em cima a gente botou pacto, não foi isso? Aqui embaixo a gente poderia mudar. Essa aceitação, essa tolerância, gera um cenário de normalização quanto à desigualdade de acesso. Tá? Pode ser isso aqui. E aí, para o final, gente, para a gente terminar aí a nossa aula, esse finalzinho. É imprescindível, portanto, maximizar as contribuições da ciência para o corpo social. Nessa perspectiva, o governo deve ampliar a acessibilidade do uso de recursos de ponta por meio da contratação de profissionais especializados, os quais consistirão em promover pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias nacionais, com a finalidade de promover a igualdade de acesso para a maior parte da população. Desse modo, será possível alcançar os ideais de Júlio Verne. Vai, comentários.
Nada a mudar? Nada a comentar sobre... Já, eu tô com... Tá ouvindo? Fala. Tô ouvindo, amor, fala. Eu fiquei em dúvida se eu colocaria governo de letra minúscula. O governo com letra maiúscula, ele já está com uma representação como se fosse o Estado com letra maiúscula. Tá? Isso não seria um problema, não. Mas eu erraria se eu colocasse minúscula? Não, porque você falou o governo federal. E foi isso que você falou ou foi só o governo? Se você colocasse nessa perspectiva o governo federal, você não erraria. Se você colocasse nessa perspectiva o governo, aí já está em pauta que é o federal, entendeu? Esse governo é como se fosse o Estado, com letra maiúscula. Ah, tá. Foi, entendi. Entendeu? Vamos lá, e aí? É imprescindível, portanto, maximizar as contribuições da ciência para o corpo social. Isso aqui é uma tese implícita, né? Veja que ela não voltou a falar que é um subproduto da formação histórica e da aceitação social, ela não falou isso. Ela poderia ter falado, é imprescindível, portanto, que a formação histórica e a aceitação social fomentam o problema. Ela poderia ter falado isso, mas aqui ela colocou, né, uma tese mais ampla sobre o que ela defendeu. Aí ela botou, nessa perspectiva, o governo deve ampliar a acessibilidade do uso de recursos de ponta. Aí, ó, do uso de recursos de ponta. Várias locuções, uma atrás da outra. Tá? Isso aqui a gente precisa pensar. Ó. Tá, ó. D, a vida inteira, ó. Deve ampliar a acessibilidade de recursos. O que é uma coisa ser de ponta? O que é algo de ponta, gente? Uma coisa que tem tecnologia. Exatamente, algo tecnológico, né? Algo mais avançado. Então, deve ampliar a acessibilidade de recursos avançados ou acessibilidade a recursos avançados ou acessibilidade ao uso de recursos avançados, para não ficar D, entendeu? Aí depois vem aqui, por meio da contratação de profissionais especializados. Então, ela falou quem, o que, por meio de quê. Aí botou um detalhamento aqui, ó, os quais consistirão em promover... Calma aí que eu fiz merda, gente, eu botei em amarelo, não era para botar em amarelo. Alguém ia me fazer uma pergunta aí? Eu ia falar esse uso de recursos de ponta, né? Tipo, quais recursos? Ela não teria que falar isso? Cara, aqui a gente está falando de questão tecnológica, assim, não sei se necessariamente, porque aqui ela já está chamando a atenção para os recursos avançados, né? Então aqui fica meio amplo mesmo. Entendi, é porque eu achei que como estava na conclusão, tinha que ser bem específico. Não, a conclusão ela tem que ter os elementos que ela tem que ter e fim, né? Não precisa abrir tanto, até porque você não tem espaço para isso, né? Ó, então, quem vai fazer, o que vai fazer, por meio de que vai fazer, detalhamento. Esse detalhamento aqui é o detalhamento que eu digo que é perfeito, porque ele aparece por meio de uma oração adjetiva, né? Os quais, nananã, falando sempre sobre o elemento anterior, que o detalhamento ele nasceu como oração adjetiva mesmo, tá? Hoje que eles estão aceitando detalhamento com qualquer coisa, mas o verdadeiro detalhamento é esse aqui, tá? O que lida com uma oração adjetiva.
com a finalidade de promover a igualdade de acesso para a maior parte da população. Aí é o fim, né? E aqui ela fechou com a frase de efeito, mas aqui, ó, é ideais, né? Os ideais. Ou com as ideias, só que aqui tá os, então, ideais. Tá? Tem que mudar isso aqui. Mas a ideia é essa. Pessoal, e essa redação? Tá boa, não tá boa? O que vocês acham? Veja que é uma redação mais objetiva, né? Ela vai direto ao ponto, eu diria. Eu ia falar isso, eu gostei. Eu achei, tipo, compacta, sabe? Tipo, direta e sem enrolação. Sim, sim, sim. Veja que das redações que a gente viu, são redações diferentes. A primeira pessoa gosta de falar muito. Essa segunda pessoa já gosta de ir direto ao ponto. E veja, olha só que legal. São duas excelentes redações. Tipo, eu não preciso copiar. Entende que eu não preciso copiar o outro. Eu também posso fazer a parada de uma maneira foda. E posso falar uma coisa? Eu acredito sempre... É porque a primeira redação... ela é uma redação muito, 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 muito boa. Muito boa. Mesmo. Né? Essa redação maior, mais ampla, como a que a gente viu num primeiro momento, é uma redação para quem está muito acostumado a escrever muito. Se uma pessoa que é mais objetiva como essa pessoa aqui, ó, vou te falar, se a Jajá fizesse uma redação, a Jajá faria algo como essa aqui. Porque eu sou mais escrevendo, falando, cara, falando eu vou falar uma vida. Escrevendo, eu sou mais essa pessoa aqui da redação 6. Então, a minha redação seria algo mais assim. Não é que a outra enrole, não é, porque não enrola. Mas é que a outra fala mais coisa. Essa aqui fala menos, mas não deixa de cumprir aquilo que precisa cumprir. A conclusão, né, na verdade, o resumo da ópera é o seguinte: você tem a sua maneira de escrever e essa é a sua maneira única, especial, entendeu? Você não tem que copiar a maneira que o outro escreve, porque você não vai se dar bem com a perspectiva do outro. O outro é o outro. O dia que você entender isso, sua vida vai fazer sentido, porque aí você vai parar de ficar olhando exemplo na internet, o cacete, pegando, nota 1000 do Enem. Cara, vai por mim. A gente já cansou de ver redação nota 1000 do Enem aqui, que não chegava nem a 800. Vocês são prova disso. Vocês já viram aqui comigo em outras aulas. Então, cada um tem o seu jeito e os jeitos são valorizados da mesma maneira, porque cada um tem tem o seu modo. As pessoas às vezes se alongam mais e às vezes menos. O que importa é você cumprir ali o seu objetivo e tentar fazer o seu melhor, seja falando muito, seja falando pouco. Tá bom, pessoal? Uma pergunta. Vocês querem esse material aqui? Vocês querem que eu poste lá ou não precisa? Posta sim, já. Tá bom, então. Eu já. Fala. Não seria melhor postar quando terminar de corrigir todas? Pode ser. Também pode ser. Seria melhor, porque ia ficar mais completo. Porque aí já corrige de todo mundo, né? Aham. Tá bom, então. Tá, beleza. Eu posso postar... Fala, amor. Fala, Foi Sara. mal.
Não, eu ia falar só em questão de nota mesmo, tipo, tanto a primeira ou e a última e as outras, você corrigir, tipo, a nota. Ah, tá, entendi. Não, isso aí eu vou mandar especificamente para cada um, mas essas duas redações que a gente leu, elas têm 920 garantido, entendeu? Essas aí estão acima dos 920. Agora, tem que fazer a contagenzinha mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Essa última aqui, deixa eu contar aqui rapidinho. Vou pegar aqui, vou fazer uma conta, tá? Eu sou de humanas, então eu preciso escrever. Calma aí. Essa aqui levaria 920, essa redação aqui. Vai. Essa aqui também, mas descontando de lugares diferentes, tá? Então, a gente tem aí 920 nas duas. Beleza? Sim ou não? Uhum. Então tá. Vamos para frente, então. Amanhã a gente se vê, tá? Beijos.